Bom, boa noite. É, eu vou fazer um apêndice ali à sequência de vídeos que eu estou fazendo, né? É em busca do Redentor, mas apareceu um assunto no meio ali, eu acho que é interessante falar. Alguém comentou alguma coisa sobre maçonaria, né? A maçonaria é um assunto sempre interessante, né? Desde que eu comecei a dar aula, que está lá trabalhando, dando aula, e sempre aparece um cidadão, né? E a maçonaria, e os Illuminati, e os extraterrestres, os dinossauros, os reptilianos, né? É, enfim, aí aparece a galera com essa conversa de maçom, de governo oculto, né? E aí eu pensava assim, não, esses caras estão me gastando, né? Gastação, que a função social do aluno, né, é gastar o professor, não. Só que eu percebi, né, ao longo desses vários anos dando aula, né, que isso permanece, né? Ou seja, existe no imaginário do popular alguma coisa que leva a essa maçonaria e a galera fica idealizando, criando um monte de coisa, né? É, eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da maçonaria, né? O que é essa galera, por que isso está no imaginário popular, né? É, porque, veja bem, dentro da lógica argumentativa que nós estamos utilizando, o brasileiro entende que quem muda a história não é ele, quem muda a história é o outro. Né? Por isso ele precisa de um Salvador, né? Precisa de um Dom Pedro, precisa de um Tiradentes. Quem muda a história é o outro, não ele. Né? É, e aí, essa coisa da maçonaria, enquanto alguém que está envolvido nas grandes tramóias políticas, nas grandes articulações do mundo, não sei o quê, isso é mais uma vez falar de uma história que não é contada a partir de mim mesmo, né? Não sou eu que mudo a história, são os maçons que mudam a história, né? São eles que estão na articulação política, estão no jogo político, né? Talvez na história do Brasil isso vale para o século XIX, isso aqui é o século XX, XXI, é, é muito tosco, né? Você atribuir a mudança da história, né? Seja do Brasil ou do mundo, à maçonaria, né? Como se a maçonaria fosse um jogo, um jogo praticado por aqueles que são os iluminados, né? Iluminados, né? Tem um nome. Isso deve também, em grande medida, ao Dan Brown, né, que criou ali alguns livros de literatura, Código da Vinci, Anjos e Demônios, que inclusive virou filme, né? E aí ele traz algumas teorias conspiratórias nesse sentido, né? E isso ajuda, evidentemente, a fazer com que essa loja da maçonaria, né, permaneça no imaginário popular, no imaginário do senso comum. Né? É, nesse caso, então, quem faz a história, quem conta a história são os maçons, né? Existe uma mão invisível do mercado, né? Uma mão invisível do mercado, não, desculpa, uma mão invisível do chamado governo oculto, né, que é o conjunto de algumas famílias, né, se eu não me engano são 12 famílias, né, os Rothschild, os Rockefeller, né, que inclusive manipulam o sistema de informação do Facebook, do YouTube, né, esses caras que articularam os grandes eventos mundiais, né, para parecer que é isso, é aquilo, né, inclusive a própria Revolução Russa foi articulada pela maçonaria, por esse conjunto de famílias, né, que têm interesses obscuros, né, inclusive essas famílias, né, mantêm alianças com os seres alienígenas extremamente poderosos, e além disso elas fazem pacto de sangue com eles, corta o dedo, corta bode, joga sangue do bode no batizado, fazem pacto com o demônio, então eles têm uma articulação política aí também com as forças obscuras do inferno. Né? É, e isso tudo está no imaginário popular, né? E isso cria um certo medo de que, ai, quem é um maçom e não sei o quê, né? Você olha para uma loja maçônica, você fica até com medo, né? Quem são esses caras, né? É, veja bem,
Para com isso é muita viagem, né? Isso é maconha estragada, você está fumando um negócio muito doido aí, daí você não está conseguindo discernir a realidade. Mas veja bem, estou zoando aqui, mas você pode acreditar no que você quiser, não tem problema nenhum. O problema é que para a história, para você dizer que isso tem alguma validade, para dizer que isso explica alguma coisa, você precisa de ter um documento, né, comprovando que isso que você está falando faz algum sentido. Se a gente achar um documento, e aí os historiadores acadêmicos, né, é, fizeram dissertações e teses de doutorado, né, argumentando que a influência da maçonaria é extremamente perigosa e perversa para a construção histórica do Brasil e do mundo, né, a partir de documentação sólida. Né. O que é uma fonte histórica? Né? Uma fonte histórica é qualquer coisa que nos remeta ao passado, não é só o documento escrito, né? É o documento escrito, uma arma, um pedaço de cerâmica, né? Qualquer coisa que nos remeta ao passado é uma fonte histórica, e a fonte histórica por si só também não explica o passado, né? Você precisa problematizar a fonte, fazer as perguntas às fontes, comparar as fontes e criar uma narrativa, né? Ou seja, para o historiador, a necessidade que você comprove aquilo que você está falando a partir de alguma fundamentação empírica, né? Você precisa de fonte, né? É, então, se você acredita nessas coisas, não tem problema nenhum, pode continuar acreditando, né? Só que isso não tem uma validade histórica, né? Isso é uma crença, tudo bem crer, né? Afinal de contas, o que é a maçonaria? O meu objetivo aqui não é falar o que é a maçonaria, contar a história da maçonaria, nem nada disso. Né? Eu só quero fazer esse apêndice para a gente colocar a história nos seguintes termos. A história é material. Quem conta a história é o homem. Quem muda a história é o homem. Né? Pode ser que grupos maçons tenham influenciado num evento histórico ou no outro? Claro que sim. Mas não porque eles tenham poderes sobrenaturais, porque forças ocultas os influenciam a lançar-se no jogo da história e eles permanecem, enquanto outros que não estão neste jogo, porque eles não têm essas forças ocultas, né? Então, esses não conseguem permanecer ou mudar a história, nada disso. O que são os maçons? Os maçons são um grupo de pessoas, né? E eles funcionam em sistema de clã. Só isso. Né? Então, eles têm um grupo muito bem organizado e coeso, onde eles fazem um pacto de lealdade um ao outro. Só isso. Não tem nada demais. Né? Não tem coisa de ET, de reptilianos, de pago de sangue. Talvez eles vão lá e cortam o dedinho e um põe o sangue no outro lá, né? Sei lá, talvez faz parte do ritual deles lá, né? Que eles têm um monte de coisa que eles não falam, mas eles não têm que ficar falando nada para ninguém, é um tipo de organização deles. Mas já tem também muita informação aí na internet, informação em livros, né? De parte dos rituais que eles praticam, né? Mas eles funcionam no sistema de clã e eles são leais uns aos outros. Existem outros grupos também. A igreja, né, igreja que seja ela qual for, né, é um grupo social também. Só que na igreja as pessoas não mantêm uma lealdade tão rígida, tão forte como acontece na maçonaria. Eles têm um sistema de lealdade muito melhor, né, muito mais consistente que em outros grupos sociais. E é só isso, não tem nada demais, né? Não tem nada de sobrenatural, não é? Não tem nada de acordos satânicos, nada disso. Eles só são um grupo que funciona em sistema de clã. Né? Para nós historiadores, quem muda a história é o ser humano. Né? Com seus grupos sociais, que pode ser a maçonaria, pode ser a igreja católica, pode ser a igreja luterana, pode ser o sindicato de trabalhadores, pode ser
um movimento aleatório, como, por exemplo, as manifestações que aconteceram em 2013, né, que foi um negócio assim, também diferente, esquisito, mas foi um negócio meio espontâneo, né, que aconteceu, é isso que muda a história, né? E muda a história porque esses vários grupos, que têm vários interesses políticos e econômicos, eles estão em disputa na sociedade. É, e estando em disputa nessa sociedade, eles se enfrentam e aquele que sai vencedor desse enfrentamento é aquele que seu projeto político, seu projeto de sociedade permanece. Né? É isso. Agora, o projeto político dos maçons permanece. Não, eu acho que o projeto político de uma elite, né, permanece. Uma elite oligárquica, industrial, bastante atrasada ainda no Brasil, esse projeto permanece no Brasil. Mas as pessoas são maçons. Aí eu não sei, você teria que fazer uma pesquisa, ir lá e perguntar para elas, né? Esse grupo político de latifundiários, de industriais, sei o que, lá e perguntar para elas: você é maçom? Sou. E você acha que você ser maçom influencia ou não no fato de você ser industrial? Ver o que a pessoa responde. Aí você pega, faz uma pesquisa qualitativa e quantitativa, né? Você faz uma análise de dados, né? E escreva uma dissertação, uma tese de dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, né? E explica, né, que os empresários que compõem a Fiesp, né, a Federação das Indústrias de São Paulo, eles são isso porque eles são maçons e não por outros motivos, né? Não tem nada a ver com a história deles serem filhos de uma elite, né? E eles permanecem sendo elite, mantendo esse legado da exploração sobre os trabalhadores, né? Eles continuam fazendo suas articulações com o governo de maneira o governo a beneficiá-los, né? E eles continuam dando as cartas dentro desse jogo político, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o quê? Com eles serem maçons. Percebe como você retira a materialidade da história, né? Aquilo que é fato, aquilo que é consistente, e você coloca ali num campo imaginário, num campo onde eu não posso mexer, que é o maçom. Eles são assim porque eles são maçons. Né? Então, o que eu posso fazer para mudar a história do Brasil e a história da exploração das grandes empresas capitalistas sobre a maior parte da população? Eu não tenho nada a fazer, porque eles são maçons e isso é uma organização que eu não conheço, sendo que não é isso. A questão é histórica. Nós temos que analisar a coisa de forma histórica, objetivo, o que é palpável. Ok? Muito obrigado. Tá aí um vídeo mais rapidinho, né? Apenas um adentro, a discussão, né? Para a gente tocar o barco nessa busca do Salvador, né? A história do Salvador continua. Muito obrigado, foi um prazer inexorável e até a próxima.